Sejam bem-vindos aí, né, a essa live de hoje. Renato, boa noite aí a todos. Hoje essa live ela vai falar sobre jejum intermitente, né, que é algo que está sendo muito utilizado, né, e que tem muita evidência, né, aí. E eu aconselho a todos que estão vendo essa live nesse momento escutarem o que o pouco, não o pouco, mas o quanto a gente tem para falar do jejum intermitente, né, que quando bem utilizado, ele pode, além de trazer, né, saúde, qualidade de vida, ele também traz, né, bem-estar. E hoje a gente sabe que ele também está envolvido no tratamento de doenças crônicas, como, por exemplo, diabetes e câncer, né? Hoje a gente sabe que o jejum intermitente, né, associado ou de forma separada com a dieta cetogênica, ela tem uma importante neuroproteção. Neuroproteção não, na verdade, né? Mas ela evita, diminui uma neurodegeneração causada aí pelos excessos de carboidratos que nós ingerimos na maior parte da nossa dieta, né? Então, boa noite. Então, o que acontece, né? O carboidrato, né, ele é endemoniado hoje em dia. Eu até coloco, né, da seguinte forma: as pessoas hoje são carbofóbicas, na maioria delas, quando você fala de carboidrato. Gente, não é assim. O carboidrato, ele sendo de boa qualidade, bem utilizado, quando eu digo bem utilizado, é ele ser utilizado no momento certo, na quantidade certa e para a pessoa certa. Aí você consegue fazer uma boa, né, conexão, você consegue fazer simplesmente uma boa junção de fatores, né? Que o grande segredo do carboidrato é esse: saber a quantidade, o momento e a pessoa que você vai utilizar, que ele vai ajudar muito, tanto no ganho de massa muscular quanto no emagrecimento, né? Mas a gente está aqui hoje, né, para falar do jejum intermitente, que de forma indireta, né, ele tem uma relação aí bem direta com, né, a parte da alimentação, da insulina, né? E basicamente, falando de insulina, a gente é obrigado a falar de carboidrato. Então, tem uma grande relação, né, entre jejum intermitente e a ingestão de carboidrato. Por isso que, normalmente, pessoas que estão em um processo de jejum intermitente, é legal que se evite o excesso de carboidrato. Se, por exemplo, vir a usar, que use um carboidrato complexo. O que é um carboidrato complexo? Vou dar aqui um exemplo, né? Aipim, inhame, batata doce, né? A própria tapioca, né? Hoje, recentemente, eu fiz uma receita aqui em casa, né, que a gente sempre faz. A gente pega a tapioca e pegou farinha de linhaça e farinha de chia e misturamos na tapioca. Essa tapioca, ela tem um índice glicêmico que é o que? Basicamente, ela é a velocidade com que ela é absorvida. Quanto menos fibra tem um carboidrato, mais rapidamente ele é absorvido e mais ele libera insulina e se torna mais engordativo. Então, os carbos complexos são aqueles que têm uma absorção lenta, que vão sendo quebrados de forma mais lenta, te dando saciedade. Então, esses carboidratos, né, complexos, você consegue, né, com uma tapioca misturar com uma chia, uma linhaça, você está adicionando um carboidrato bom, fibra. Ou seja, você lentifica mais também a absorção e, consequentemente, você vai ter menos insulina, né? Então, eu estava até fugir um pouco, né, falando dos carbos complexos na questão do jejum, né, intermitente. Então, assim, né, por isso que, né, voltando na parte do jejum, que é interessante que se faça, né, uma restrição, né, de carboidratos no jejum. Não é uma regra, mas que pelo menos para a gente ter um efeito bom do jejum, porque o jejum nada mais é do que o jejum, quanto mais jejum, menos insulina. E a comida em excesso, ou carboidrato em excesso, libera insulina, ou seja, você não consegue ter um balanço. Então é interessante que o nível de insulina não fique tão alto, que você evite picos, né, de insulina durante o jejum intermitente, justamente para não competir com o jejum. O jejum e insulina, eles são contrários, né? Se você está em jejum, a tua insulina está baixa, tá? Agora, se você come, a tua insulina sobe. Então, esse fato dela subir, né, é que é exatamente o jejum que é o contrário. O máximo de tempo que ela permanecer baixa com o jejum é que é bom, tá? E essa que é a proposta do jejum intermitente, que hoje, né, ele é utilizado para fins de emagrecimento e funciona muito bem. Isso que eu quero dizer, nas pessoas certas, para você fazer de forma adjuvante ao tratamento de câncer, né, porque a gente sabe que a célula tumoral,
ela é alimentada basicamente por carboidratos, e quando você priva ela, você mata ela de fome ou reduz o principal alimento dela, então ela vai ter uma dificuldade para crescer. Tá? Então o que eu estou dizendo aqui são algumas situações, mas eu também queria falar pontualmente dos jejuns em si, né? Porque eu acho que tem muitas pessoas que já tentaram fazer o jejum intermitente, fizeram por uma semana, uns 2, 3 dias e desistiram. E na verdade a gente tem vários tipos de jejum, tá? Eu digo o seguinte, né? A gente tem por hábito, né? Eu acho que a grande maioria das pessoas está o tempo inteiro mastigando alguma coisa. Isso, de certa forma, não é tão interessante, porque você está toda hora liberando insulina, né? Que é um hormônio anabolizante, que a gente sabe que ele, quando mal utilizado, ele vai aumentar a pessoa de peso, seja com músculo ou gordura, ou músculo e gordura, tá? Então não é algo, né, interessante você se alimentar o tempo inteiro fora de um programa alimentar. Entende? Então, você tem jejum de 12 horas, onde você fica 12 horas sem comer e come nas outras 12 horas. É o jejum mais básico que a gente tem. Aí você fala, poxa, Gustavo, mas ficar 12 horas sem comer deve ser complicado, de manhã até a noite. Não. Você tem que aproveitar, teoricamente, as tuas 8 horas de sono já para completar 12. Ou seja, partindo do pressuposto que você dorme 8 horas, você já tem 8 horas. Então faltam 4. Então vamos dar um exemplo. Vamos supor que você durma 10 horas. Tá? Vamos tentar ficar mais próximo de uma normalidade, né? Porque eu acho que é dessa forma como deveríamos buscar ser, né? Que é dormir cedo e levantar cedo. Vamos supor que você deite 10 da noite e acorde 6 da manhã. Você teoricamente aí tem 8 horas, 8 horas, né? Então você dorme 10, acorda 6, então você já tem 8 horas. Você precisaria de mais 4 até 10 horas da manhã para completar as 12 horas. Então, se você levanta 6 horas, se torna um pouquinho complicado, porque você vai ter que esperar até 10 para comer. Agora, uma pessoa que dorme 11 horas e acorda 7, fica mais fácil de você colocar mais 4 e almoçar direto. Então, o jejum de 12-12 é o quê? Você come, né? Aí vai dormir 10 horas da noite. Você só vai comer nas 10 horas da manhã seguinte. Mas aí o que eu digo, poxa, cara, se falta 2 horas para o teu almoço, você vai querer tomar café 10 para depois comer meio-dia, espera mais 2 horas e parte pro almoço, né? Direto. Aí você já não está fazendo mais de 12-12, está fazendo 14-10. Entende? Então você pode inicialmente começar fazendo de 12-12. Cara, e assim, cara, eu não sei, né, vocês aqui que estão me assistindo agora, mas se vocês já dormiram, faz um dia, pega assim, você vai, come qualquer coisa e depois de meia hora você vai dormir. Aí no outro dia você chega, imagina que você vai dormir 10 horas. 7 horas você come uma coisa leve e vai dormir 10 horas. Eu tenho certeza como a qualidade do teu sono vai ser infinitamente superior ao momento que você não tinha nada no estômago. Então, para você entender que o fato de comer à noite, né, não é nada interessante para a vida. Por quê? Porque quando você come à noite, né, já está à noite, o seu corpo já está preparado para dormir, a sua taxa metabólica tende a diminuir, a sua frequência tende a diminuir, você tende a relaxar. Então tudo que você come, normalmente, na maioria das pessoas, não vai ser totalmente metabolizado. Ele vai ser armazenado na forma de gordura, entendeu? Daí o interessante de você já por hábito não comer, evitar ao máximo à noite, principalmente carboidratos ruins, aqueles carboidratos vazios, tá? Então, gente, a primeira estratégia do jejum de 12-12 é essa. É você dormir e fazer mais um cálculo de 12 horas a 14 para você conseguir executar. Se você começar fazendo isso basicamente 3 vezes na semana, esse jejum de 12-12, eu acho que você já vai notar uma diferença assim, muito grande. Mas melhor, começa com 2, tá? Tenta fazer essa coisa de no mínimo 12 horas sem comer. Vai chegar um determinado momento que o seu corpo vai realmente esquecer da fome. E aí, aquele momento, você fala, ih, cara, minha fome que estava aqui sumiu, né? E aí você aguenta mais 2 horas. Então, quanto mais jejum você fizer, é legal. Agora, se você toma remédio, né, para diabetes, é uma pessoa que tem pressão baixa, né, faz hipoglicemia reativa às vezes, é interessante que você comece devagar, faça um jejum de 8 e avalie, né? Porque a grande jogada do jejum é você ir aumentando, né, o intervalo de jejum de forma gradativa, porque nesse processo de mudança dos horários de jejum, você vai fazendo adaptações metabólicas. Você passa, né, o teu corpo a entender que ele precisa metabolizar gordura, aprender a metabolizar gordura melhor do que antes. Já que ele tinha uma oferta maior de carboidrato, ele fala, cara,
Eu sei mexer muito bem com carboidrato. Agora, na parte de gordura, quando você tira o carboidrato, ele tem que se adaptar à gordura. Então isso aí demanda, né, alguns dias, né, para você fazer essa adaptação. E aí você começa a utilizar de uma forma, você começa a tirar a gordura, utilizar a gordura como fonte de energia de uma forma que você não tenha efeitos colaterais como hipoglicemia, fadiga, cansaço. No início de qualquer jejum você pode ter esses sinais e sintomas de cansaço, fadiga, indisposição, irritabilidade, insônia, tá? É que nem bula de remédio. Você fala tudo que pode ter, mas é uma coisa que não é tão comum. Mas eu acho que as pessoas têm que estar cientes que de fato pode acontecer, até porque em jejum você está mexendo com o neurotransmissor. O neurotransmissor é o que te move, né? É a felicidade, a tristeza, o sono gostoso de comer, namorar, de beber uma cerveja, tomar um vinho. São os prazeres que são modulados pelos neurotransmissores. Então você está mexendo com isso, então pode haver pessoas que vão ter uma mudança comportamental nesse aspecto, tá? Então, a partir do pressuposto que você começou a fazer esse de 12 horas, você fala, cara, quero partir para de 14. Eu acho que de 12 para 14 horas é iniciante, só que eu acho que são muito próximos. Eu acho que esse passo inicial de 12 para 14 é fácil da pessoa conseguir fazer essa passagem do jejum de 12 para 14. A partir do momento que você consegue fazer 14, né, você vai dormir 10 da noite e vai só, né, almoçar meio-dia, ou seja, 10 ao meio-dia você vai conseguir. Você fazendo isso aí 2 a 3 vezes na semana, você começa a se adaptar. Aí o grande desafio é você colocar mais 2 horas, você passar simplesmente a ter 16 horas de jejum, né? Ou seja, ir teoricamente comer 2 da tarde, né, e ter 8 de alimentação, tá? Então, assim, uma coisa interessante também de você fazer o jejum intermitente é que, gente, no período que você pode se alimentar, né, que vai variar de 12, 10, 8, 6 horas por dia, se você não tiver um cardápio adaptado para você, se você comer qualquer coisa, tá, isso não vai funcionar. Não vai funcionar por quê? Porque você vai, né, ter uma liberação exacerbada, né, de insulina durante o dia todo, tá? E aí isso não vai ser bom porque você vai ficar com a insulina alta o dia inteiro. Quando você entrar em jejum, até para ela baixar, ela vai demorar. Ou seja, você vai passar mais tempo, tudo bem que de jejum de 12, 14, mas com essa insulina alta já dentro do teu jejum. Se você for uma pessoa que tem resistência à insulina. Então, na pessoa que tem resistência à insulina, que normalmente são as pessoas com maior massa corpórea, maior percentual de gordura, por mais que você faça um jejum de 14, ninguém garante que nas 14 horas que você parou de comer, a tua insulina está baixa. Então, na verdade, você tem que entender que quando você faz jejum intermitente, não deve ter, num período que você pode se alimentar, você tem que estar balanceado. Você tem que ter um profissional ali te orientando em quais alimentos, né? Eu digo que são os 3 Qs, né? O que comer, quanto comer e quando comer. Esses 3 Qs tem que estar orientado em cada refeição que você for fazer fora do momento de jejum, tá? Porque se for uma refeição qualquer, você pode, cara, fiz jejum, não aconteceu nada comigo. Vem cá, você fez alguma coisa, fez um planejamento alimentar? Não. Eu só comia o que eu achava que tinha que comer em 12 horas. Não vai funcionar. Não vai funcionar, entendeu? Então o ideal é que você tenha, né, um cardápio, né, adaptado para você manter o máximo de tempo de jejum, tá? De você conseguir fazer jejum. Então, isso é que as pessoas têm que estar cientes, tá? Então, via de regra, né, a gente tem esse de 12-12, né? A gente já passou por 14-10 e agora a gente está tentando passar aí para o 16-8, né? Esse 16-8 é um jejum que eu acho que ele é bem interessante. Eu acho que a partir desse momento aí, né, de 16 a 18, você já começa a ter um efeito melhor. Você passa, né, a se sentir mentalmente, né, fisicamente, energeticamente melhor. Quando você consegue fazer esse jejum aí de 16 horas e 18 horas, 2 a 3 vezes na semana. Obviamente você já passou pela fase dos 12, das 12, das 14, das 16, está chegando agora no 18, né? 16, 18 já é um intermediário avançado, né? Então, assim, uma pessoa que é iniciante, ele faz 12 e 14, tá? No caso do intermediário, ele faz 16 e 18 horas, tá? Que vem um seguido do outro. E depois, por último, aquele jejum de 24 horas, né? É um jejum que, assim, eu já fiz, tá? Mas eu tenho uma facilidade muito grande. Obrigado, mano. Ia te pedir.
Eu vi você engasgando. Desculpa, pessoal. Sede. Eu já fiz um jejum de 24 horas, assim, eu tenho muita facilidade de fazer jejum, porque eu sempre pratiquei atividade física, pratico um jejum, e eu não sinto nenhuma. Minha performance pode cair um pouco. Eu sei que cai, mas ela cai de uma forma que não tem tanta diferença como se eu tivesse alimentado. Então, para mim, eu sou bem adaptado a isso, eu consigo fazer jejum de boa, tá? Mas é aquilo, né? E cada um é cada um. Então, você não vai querer chegar e fazer um jejum de 24 de cara, tá? É interessante que você passe pelas fases de 12, 14, 16, 18 e aí sim 24 horas que você pode fazer aí uma vez na semana, né? E nos outros dias você pode, por exemplo, fazer o de 12 horas, você pode fazer todo dia, se você conseguir. Se você conseguir, você vai começar a notar, né? Eu falo isso com as pessoas, quando você vai dormir pelo menos com 3 horas antes, né? Você dormiu 10, parou de comer 7, a tua noite de sono você se pesa antes de dormir e se pesa ao acordar. Você tende a perder peso dormindo quando, né, você come longe do sono. Porque aquilo que você comer perto do sono, ele não vai ser metabolizado. Eu já falei, estou repetindo. Ele vai ser, na grande parte das pessoas, vai pegar aquilo ali, não, vamos armazenar na forma de tecido adiposo, que é mais energético, a gente pode precisar um dia. É assim que seu corpo pensa quando você come em excesso. Ele não utiliza aquilo, a reserva, o fígado chegou a estar cheio aqui de glicogênio, o músculo fala, também estou cheio, não quero mais, ele fala, cara, não vou jogar proteína fora, né? Proteína é proteína, transforma lá em gordura, o excesso que você come, né, é transformado em gordura. Então, gente, eu acho que a grande dica aí do jejum, né, para quem começar, eu oriento assim que todas as pessoas que possam ter essa experiência façam, tá? E tentem evoluir. Tentem evoluir porque é algo assim, gente, que não dá para descrever, né? Que nem exercício. Quem gosta de fazer exercício sabe o quanto gera de endorfina para a pessoa. Já o cara que não gosta, como é que você convence um cara a falar, olha só, cara, praticar atividade física é muito bom. Aí aquela outra pessoa tem a concepção de que quando ela praticou, ela ficou cheia de dor no músculo para ela é ruim, porque é incomodativo, né? Então não dá para dizer a sensação do jejum, né? A questão é que você fica mentalmente mais ativo, você fisicamente fica mais ativo quando adaptado, tá? Nos primeiros dias, esquece, você não vai ter nenhum prazer assim, não vai, porque realmente você está colocando o teu corpo sob um estresse que normalmente ele não está habituado, porque se você é uma pessoa que está habituada a sempre beliscar, ele está simplesmente, né, habituado a isso. Então você mudar esse estímulo nele, isso afeta, né? Ele sente, de certa forma, o seu organismo sente. Né? Você gera hipoglicemia. Hipoglicemia é um sinal vermelho, né, que o seu corpo manda, ó, cara, tem pouco açúcar, a gente vai precisar de açúcar aí de algum canto. Né? E aí você começa a buscar as suas reservas. Né? Que aí você encontra essa reserva no músculo, né? Que ele se libera glicogênio, tem um fígado, né? E também tem a gordura. Né? E até a proteína. Né? A proteína e gordura são quando o carboidrato, tem pouco carboidrato ou não tem carboidrato, você utiliza um outro combustível, que é a gordura ou a proteína do músculo como fonte de energia. Né? O teu corpo ele tem capacidade de utilizar todos os substratos energéticos, seja carboidrato, seja proteína, seja gordura. E você tem os três. Entendeu? A questão é que tem pessoas que têm muita gordura, outras têm pouco músculo, outras têm uma massa que consegue armazenar muito glicogênio, que é um montão de moléculazinha de açúcar que fica dentro do músculo e é utilizado quando você faz qualquer atividade. Entendeu? Então cada um tem uma composição corporal e o jejum vai funcionar, né, de forma diferente em todo mundo. Entendeu? Vão ter pessoas que vão melhorar muito a composição corporal, vão perder gordura e vão manter a massa magra. Já outros vão perder músculo. Tá? Outros vão baixar só basicamente o percentual de gordura. Então não dá para você dizer que todas as pessoas que forem submetidas a jejum, elas terão um resultado igual, porque não terão, gente. Medicina é uma ciência inexata. A gente não pode afirmar que o fulano que faz jejum, ele perdeu peso. O outro pode chegar a perder peso, perder mais músculo que gordura. Depende da composição corporal, que eu vou falar daqui a pouco, né, sobre isso. Então, assim, para fins terapêuticos eu acho maravilhoso. Para fins de emagrecimento também, para fins de mudança de hábito também, como ansiolítico, como tudo. Tá? Só que você, para fazer isso, você tem que ter uma orientação, né, de pessoas que trabalham com isso para te dar uma orientação para de fato aquilo ali funcionar para você. Né? E uma das coisas, né, principais
que a gente tem que estar atento, né? É quando você está no período de jejum, você começa aquela sensação, né? Tem a diferença, né, entre a vontade de comer e a fome. Você, como está habituado a mastigar, o seu corpo tem aquela sensação. Então, é interessante que você resista bravamente, né, a essa fome que você vai ter no início do processo do jejum, que é uma fome incomodativa, é chata, né, porque você está habituado a beliscar, o seu corpo está te estimulando a fome, cara, você precisa comer, e você resiste bravamente aquilo ali, né, e isso aí vai chegar uma hora que vai passar, né, o seu corpo vai acalmar, porque quando você começa a metabolizar a gordura, começam a cair na circulação, no sangue, algumas substâncias, resultado dessa metabolização da gordura, que elas agem diminuindo a fome, tá? Diminuem a fome, e aí isso aí ajuda, mas isso aí não acontece em um dia nem dois, né? É uma adaptação que demora alguns dias, né, nesse processo. Então, é interessante que você resista bravamente, tá, a esse processo da alimentação, né, aí no momento que você tiver perto de completar as suas 12 horas, né, no mínimo, tá? Uma forma também de você né, uma coisa que também a gente tem que saber é a questão do que tira o jejum, né? Por exemplo, água tira jejum? Não. Água com limão tira? Não. Nenhum chá. Chá normalmente não tira, tá? Agora, se você porventura usar a glutamina, aí você vai tirar o jejum, né? Porque a glutamina é um aminoácido, ela vai mexer um pouco, né, com a questão da insulina. Mas aí eu penso assim, tá? Não vai ser a glutamina que vai te engordar. Se você é uma pessoa que faz isso, né, de longa data, né, tem esse hábito de utilizar a glutamina para questão de imunidade, saúde intestinal. Ai, será que eu vou parar com a minha glutamina? Não, eu falo, não para com a glutamina, deixa para usar a glutamina, né, para quando você sair do jejum. Entendeu? Você saiu do jejum, você utiliza a glutamina. Entendeu? Então, no dia que você fizer jejum de 12, você saiu do jejum, toma glutamina, espera meia hora e parte para a tua alimentação. Aí é uma forma que você tem de não tirar o jejum e utilizar a glutamina, que de certa forma ela tem muitos benefícios aí, né, que daria 1 hora de live só falando de glutamina. Tá legal? Então, gente, é controlar esse ímpeto alimentar inicial para simplesmente você conseguir, né, chegar às 12 horas de jejum e daí partir para as 14. Você também pode utilizar, né, óleo de coco. Óleo de coco é um triglicerídeo de cadeia média e ele também, né, eu gosto muito de utilizar, já utilizei várias vezes, no café antes do treino. Você pode simplesmente tomar o café, que já tem a cafeína, pega o óleo de coco, mistura, tá? E toma e vai treinar. Gustavo, mas isso tira jejum? Não vai tirar jejum, tá? Porque é gordura. É uma gordura, é um triglicerídeo de cadeia média, uma gordura saturada, e ela tem uma absorção rápida, e ela é mais energética que a glicose. Então, uma estratégia que você pode adquirir de repente, para quando for fazer uma atividade física, é pegar o óleo de coco com o café. Um café, né, que já tem a cafeína, você utiliza os dois, tá? Sem açúcar, sem nada, e toma. Você vai ganhar um boost cerebral, porque você melhora a questão da sua atenção, foco, né, e velocidade de processamento, também de forma termogênica. A cafeína ativa o cérebro e ativa o corpo. E o óleo de coco vai atuar basicamente no metabolismo, gerando mais energia, né, cedendo a energia que você precisa para desempenhar a atividade física. Obviamente a gente sabe que tem várias modalidades de atividade física, né, algumas, né, recreativas, amadoras e de alta performance, né. Eu não posso chegar para um atleta de MMA, não, falar, por exemplo, né, tem um atleta que ele vai fazer um sparring, né, é o dia do sparring deles, né, que é hardcore, cara, 20 minutos, 25 minutos de porrada, e toda hora, cada minuto troca com um novo, é o dia que, né, literalmente a criança chora e a mãe não escuta, é doído lá, é brabo, né? Aí eu não posso chegar para um atleta desse e falar, cara, olha só, isso que eu estou dizendo assim é fazer isso da noite pro dia, ó, você vai tomar aqui um óleo de coco, tá, e um cafezinho, você vai pro teu treino aí de sparring. Não dá para fazer isso para um atleta, né, que nunca fez um jejum intermitente, para um atleta que nunca, né, utilizou, fazer isso, tá? É uma coisa que assim é bem complicado. O cara, para ele treinar em jejum, né, com performance, ele tem que vir de um processo adaptativo, né, de longa data, né? Ele tem que vir para ele se adaptar. Mas normalmente não, a gente vê isso no esporte, tá? A gente vê e funciona muito bem. Mas é que eu volto a dizer, sempre tem que ter orientação de alguém.
E eu vejo muitos atletas aí que praticam jejum e conseguem, né, ter uma performance boa. Mas é aquela questão, a gente não pode esquecer aí do carboidrato, né? O carboidrato é a moeda energética, né, que o corpo necessita, é ativada mais rapidamente, entendeu? Então, assim, né, você pode tirar o carboidrato, mas você vai ter que fazer um acompanhamento muito pontual com o teu atleta de alta performance. É uma coisa que tem que se avaliar, porque vão ter atletas que não vão se adaptar bem a esse tipo de tratamento. Vão ficar fracos e tal, entendeu? Então isso é uma coisa que eu digo, gente, não dá para a gente chegar e dizer que algo é bom para todos. Não é. Para a doença, eu sou unânime. Qualquer doença, jejum é ótimo. Agora, para atletas, vão ter uns que vão se dar maravilhosamente bem, até podem adotar isso como um estilo de vida, né? E fazer isso. E outros não vão se adaptar. E acredito que quem vai se adaptar não vai ser uma maioria. Tá? Não vai ser, até porque a gente já vem de um hábito, né, de longa data. Então isso tem que ser acompanhado para esse atleta, sim, se manter com performance, ganhar performance e cada vez melhorar mais e ir se adaptando. Entendeu? Então, assim, eu acho que isso aí, né, é uma viabilidade que eu acho que pode ser utilizado em qualquer modalidade. Só que eu acho que vai ter que ter um momento certo, né, e um acompanhamento de perto com o atleta, né, porque o atleta ele pode, em alguns momentos, ele não conseguir, né, render. E aí o cara, quando não começa a render no treino, ele já começa a colocar na cabeça dele que ele está mal e que isso aí tá ruim, aí ele já começa a querer largar o negócio. Então, caso você vá trabalhar, você trabalha como atleta, se você é atleta, né, você tem que ter isso como uma regra, né, e entender ali um momento do atleta explicar para ele que é algo que você vai fazer para melhorar a performance dele, que você está avaliando, né, que é interessante para a composição corporal dele, enfim, é uma forma que você pode utilizar, né, para qualquer um, desde que você faça de forma adequada e ir colocando, né, para a pessoa aonde você quer chegar e qual o seu principal objetivo nesse contexto. Tá? Uma coisa que é interessante, né, para quem quer fazer um jejum é a questão da hidratação. Né? A hidratação, a água, quando você bebe água, você estufa o estômago. Né? Você bebe água, você dá aquele estufado no estômago, né? Você tem ali um alívio da fome temporária. Né? Então uma sugestão que a gente pode fazer para ajudar nisso é você botar aquela água flavorizada. Você pega, faz isso em casa, né? Pega uma garrafa de vidro, né, com água, bota pedaço de gengibre bem picotadinho, até desfiado, né, com várias folhas de hortelã, né, pode colocar limão e você deixa numa garrafa de vidro, né, já na geladeira ali umas 2, 3, porque é interessante que quando você faz jejum intermitente, você tenha uma hidratação plena, né, para você teoricamente limpar, né, o teu organismo. Se você acumula muito, você faz cetose, né? Cetose é quando você utiliza gordura como fonte de energia. Então você precisa eliminar esse excesso aí pela urina. Então é importante a hidratação plena. E você usando essa água flavorizada, ela pode te ajudar no aspecto aí de saciedade, né? De ficar enganando um pouquinho a fome. Né? Lembrando das propriedades do hortelã, do gengibre, do limão, que são maravilhosas, entendeu? Então isso aí é uma estratégia que você pode utilizar quando você estiver fazendo um jejum intermitente. A água é de suma importância, né? Primeiro que limpa, né? Você está simplesmente detoxificando, jogando uma série de coisas para fora, e a água que vai ser o veículo que vai levar isso para, de certa forma, ser eliminado e ir para o metabolismo. E aí, gente, o que a gente fala em relação ao momento, né? Eu vou voltar nesse assunto, no momento que você está fora do jejum. Você, quando for comer, o que você vai ter? Você vai ser dentro de você um bárbaro. Vai vir um viking, né, com aquele chapéu com 2 chifres, né, gigante. Você com um machado e o prato de comida na sua frente. Você vai para ali querendo comer, engolir o prato, né? Porque você está com fome, você ficou 12, 14 horas sem comer. E naquele momento ali é o teu momento. Você fala, não, cara, eu vou comer. Só que o que acontece? Você chega, come aquilo de forma tão rápida que você comeu tão rápido que o seu cérebro acha que você não comeu. Quando você come rápido, o cérebro acha que você não comeu. Porque quem come rápido não mastiga. Se você não mastiga, você não tem, né, esse estímulo, essa conexão trato gastrointestinal, sistema nervoso central. Você mastiga pouco, você vai ter pouca produção de enzimas digestivas da boca, pouca ácido no estômago,
E o seu cérebro vai entender que você nem comeu. Por quê? Você comeu tão rápido, que a comida chegou tão rápida no estômago, sem você mastigar direito, que o cérebro falou, cara, ele não comeu. E aí, pode ser que ele até dê mais estímulo, ou mantenha o estímulo da fome que você tinha. Aí você começa a ter o quê? Aquela necessidade de comer mais, de querer comer mais um pouco e mais um pouco. E passa 3 horas, você quer comer de novo. Gente, qual é o macete para quando você vai se alimentar no período fora do jejum? Qual é o macete? É tudo que você for comer, principalmente a primeira refeição que você for fazer fora do jejum, cara, é importante que você curta essa refeição. Que você coma garfo a garfo, que você mastigue nessa comida aí 15 vezes, né? Que você saboreie essa comida, porque essa mastigação, ela começa a avisar para o cérebro que você está comendo, né? E mastiga, ou seja, está mandando mensagem lá para o cérebro, para o teu organismo que está vindo comida, está produzindo ácido clorídrico, a saliva, né, está ensalivando a comida, que também é importante na digestão, o cérebro está recebendo a informação que você está comendo. Quando você chega depois aí de 10, 12, até 15 minutos comendo, você já mastigou bastante, né, o cérebro fala, ó, tá legal, estou saciado, né, libera lá a leptina, né, que é o hormônio da saciedade. Né? É liberado e você fala, ó, tô tranquilo. E você comeu uma quantidade de comida que não foi grande, não foi proporcional à sua fome, mas o que você fez? Você enganou o teu organismo. Como? Mastigando. Você mastigou e enganou ele. Então, o corpo entendeu que realmente você se alimentou. Né? E o fato de você se alimentar, ele já, beleza. E aí, no decorrer da próxima refeição que você for fazer, você tem que utilizar da mesma artimanha, né? Procurar mastigar o alimento o máximo possível, né? E aí você mastiga o alimento com calma, vai produzindo as secreções, o cérebro entende que você está comendo e tal. E aí você vai e entra novamente lá no seu jejum. E assim sucessivamente. Isso aí, gente, é o seguinte, tem pessoas que têm que entender o seguinte. Eu já ouvi, até engraçado falar, mas tem pessoas que fazem, né, 12, né? Aí nas 12 horas de jejum, ele faz o jejum de 12 horas com sofrimento. Quando ele faz as outras 12, ele come pizza, ele toma Nescau, ele come batata frita, ou seja, ele come tudo. Tudo, ele come iFood, ele come uma série de coisas. E aí a pessoa chega, pô, mas isso aí, cara, eu estou fazendo jejum intermitente, eu não estou sentindo nada, mas é exatamente isso. Né? Nessas horas de que você não está em jejum, você precisa também se alimentar bem. E nos dias que você não fizer jejum, que você voltar à tua condição normal de vida, de rotina de vida, você também tem que procurar, né, ter uma alimentação razoavelmente regrada ali. Né? Porque senão você enxuga gelo. Se você faz 3 vezes jejum na semana e a semana tem 7 dias, então você faz 3 de jejum e 4 você faz normal. Cara, pensa. 3 dias você leva certo, mais 4 não, empata. É enxugar gelo. Tudo bem que é melhor que nada, mas poderia ser muito bom. Entendeu? Então eu acho que você já tem que começar a criar o hábito disso. Porque quando você começa a fazer o jejum, cara, é incrível. Você sente menos fome. Né? Você sente menos fome. Se você conseguir resistir principalmente aos carboidratos, cara, você vai ter muito sucesso nisso. Né? E quando eu falo sucesso, eu digo até na qualidade do sono. Né? Porque o que acontece? Quando você, né, entra em jejum, o açúcar cai, a insulina cai. Quando a insulina cai, a gente tem, eu já falei aqui, mas vou repetir. Nós temos a liberação de um hormônio chamado hormônio de crescimento, que é o GH. Né? Esse hormônio é liberado, né, pela adenohipófise, né, uma glândula aqui que a gente tem dentro da cabeça, né, mais precisamente na célula túrcica, né, onde ela fica localizada. A hipófise, né, e acima da hipófise a gente tem o hipotálamo, né, que é a glândula mestra, ela estimula a hipófise a estimular todas as glândulas, né, do corpo. E as glândulas, né, da hipófise que produzem GH, eles se chamam somatotrofos. Esses somatotrofos, eles correspondem a 50% das células, né, da hipófise. Né, que a gente tem lá os lactotrófos, que produz, né, prolactina, o gonadotrofo, que produz LHF, SHF, que vai estimular a testosterona e hormônio feminino, e por aí vai. Então, metade das células é de GH. Então, nas 2 primeiras horas de sono, que você começa a ter essa liberação desse hormônio lá no sono REM, né, no sono profundo. Né? Então,
você quando está em jejum, você tem essa liberação desse hormônio, né, que é um hormônio que ele é regenerador celular, né, porque ele é o hormônio do crescimento, porque ele regenera as células. Tá? Então você tem isso, o próprio jejum intermitente, ele já causa isso. Né? E o GH potencializa isso que você naturalmente já produz, esse hormônio. Só que muitas pessoas não têm um nível bom porque tem um nível de insulina a maior parte do dia alta. Insulina alta, GH baixo. Né? Então, né, o jejum intermitente, né, ele faz uma limpeza realmente celular e o GH também, que precisa do jejum para ter essa ação eficiente, né, quando você está dormindo. Né? E a liberação desse hormônio ela se dá em 3 momentos. Né? Sono, jejum e atividade física intensa. Né? Você tem a liberação nesses 3 momentos. Então, se você favorece a liberação desse hormônio, né, pensa o quanto você não está fazendo de bem para o teu organismo. Né? E o que você precisa para liberar mais esse hormônio? Não tem insulina alta, fazer jejum. Né? Não dormir pelo menos aí com 2 a 3 horas de pré-jejum antes de deitar na cama. Comer, deitou, vai ter refluxo. Vai ter uma série de problemas. Aí vai tomar um omeprazol, vai resolver, e você vai continuando mais de eterno e manter os maus hábitos. Né? Então, assim, né, já estou até, né, fugindo um pouco aqui do assunto, mas só para enumerar qual é a cadeia de acontecimentos até você chegar nesse processo. Então, você melhora a qualidade do seu sono porque você libera, né, também um hormônio chamado melatonina, né, que é produzido numa glândula chamada pineal, também lá no cérebro, né, lá dentro. Então, você tem essa liberação, né, da melatonina, que é um indutor do sono. Né, e esse hormônio é liberado pontualmente no escuro. Né, quando se a gente tiver, por exemplo, 3 horas da tarde sentado numa cadeira e estiver batendo um papo no consultório, ou seja, qual for o canto, se você apagar as luzes, em meia hora tem grande chance de quem está ali dentro estar dormindo ou quase pegando no sono. Né, então, você, né, favorece também a liberação desse hormônio, que ele tem um efeito importante neuroprotetor, né, que é maravilhoso, né, um hormônio também que ajuda, né, em regeneração celular, mas só que a gente tem pouco, né, porque hoje o mundo dorme mal. Né, então é um hormônio que a gente normalmente vai ter um decréscimo natural com o envelhecimento, né, desse hormônio. Perfeito? Uma outra coisa, né, que eu queria falar era sobre basicamente, né, a questão, eu tenho um roteiro aqui, né, de... Fala que as perguntas a gente vai responder amanhã. Você botou pergunta pro pessoal? Não botei, mas você pode falar as perguntas, eu estou anotando todas. Que aqui não está aparecendo para mim as perguntas, não. Então, porque aqui não está aparecendo, não. Nenhuma. Não está subindo. Não, é porque aqui não está aparecendo as perguntas para mim e eu não estou vendo. Agora que a Camila me falou, aqui está travado. Travado que eu digo, não está aparecendo nenhuma pergunta. Não está subindo. Mas ela está anotando todas as perguntas, tá? Agora eu descobri que tem algumas perguntas aí. Ela está anotando aqui, eu não tive acesso. Mas assim, eu vou responder todas, tá? Se você tiver até alguma aí, eu já posso até falar. Tá, porque são muitas. Você pode responder as outras amanhã lá na live, né, da clínica. A gente vai fazer, exatamente, foi uma boa ideia isso. A gente vai fazer uma live amanhã às 5 horas, gente, lá na clínica, ao vivo, lá na clínica, tá? A gente, da última vez, teve um paciente que estava lá, a gente conversou bastante. Então, eu posso responder essas perguntas para todo mundo amanhã nessa live. Né? E continuar falando aqui no roteirinho que eu coloquei, né, correlacionando o jejum intermitente com tudo. Tá legal? Então, gente, eu queria falar agora, né, de somatotipo. Alguns aqui já devem ter ouvido falar de somatotipo. Somatotipo é basicamente o que é conhecido como biotipo, né? É o magro, o forte e o gordo. A gente, resumidamente, é isso. Nós temos 3 somatotipos, né? O ectomorfo, que é o cara que é magro, né? Aquele magro. Né? O endomorfo, que é aquele cara que tem uma tendência a ser mais gordinho, tem um percentual de gordura maior. Né? E o mesomorfo. O mesomorfo é aquele cara que tem um físico mais privilegiado, avantajado, com uma massa muscular maior e um percentual de gordura menor. Né? Na verdade, é o que eu acho que todo mundo que está na academia busca, né? Tá perto do mesomorfo, né? Que é aquele cara com características físicas marcantes, um bom volume muscular e uma boa qualidade muscular com percentual de gordura bem baixo.
tá? Então, assim, esses são, normalmente quem tem esse biotipo, não são todos os atletas, né? Um exemplo que eu vou dar de mesomorfo, né, é o, por exemplo, deixa eu ver um cara aqui, por exemplo, Cristiano Ronaldo, né? É um cara que tem 1,85 m, é pesado, uns 85, 90 quilos, mas é um cara que tem uma estrutura muscular grande, percentual de gordura baixo, tá? Né? Então, assim, são pessoas que têm uma composição corporal muito boa. É o sonho de consumo de todo mundo. Então, eu estou correlacionando o jejum com esses somatotipos. Mas, pô, Gustavo, por que você está correlacionando o jejum com o somatotipo? Com magro, com gordo e com o forte. Vamos colocar assim dessa forma. Para ficar bem prático para todo mundo. Gente, se alguém está fazendo um jejum intermitente para melhora de mudança de composição corporal, um que eu diria que se daria muito bem é aquele sujeito que tem um percentual de gordura alto, né, com um nível de massa muscular no mínimo normal, tá? Que não tenha pouca massa muscular. Porque um sujeito que ficar, né, muitas horas de jejum na sua fase inicial, ele vai ter uma tendência a perder gordura, mas também perder massa muscular, como é normal em qualquer processo de catabolismo, emagrecimento ou jejum. Você não perde só um substrato. Tá? Vão ter pessoas que vão perder predominantemente gordura, que a massa muscular vai ser insignificante. Esses aí são aqueles caras que têm uma massa corpórea muito grande, né? Mas vão ter pessoas que vão perder uma quantidade de massa muscular maior com o jejum, né, intermitente. Então é interessante que a gente saiba que isso aí pode alterar a composição corporal às vezes para melhor ou não, né? Uma pessoa magra, né, que queira fazer o jejum intermitente, ele tem que entender que se ele quiser fazer o jejum intermitente, ele pode baixar o peso dele além disso. Então muitas vezes a pessoa quer fazer o jejum, né, mas não quer perder peso, e o jejum, né, mais prolongado pode fazer, né, e vai fazer com que você perca peso. E esse peso, uma pessoa magra que se propõe a fazer o jejum, pode ser uma quantidade de massa muscular maior, tá? É isso que a gente tem que entender. Não existe 2 e 2 não são 4 em medicina. Não tem quem me diga que o jejum só vai perder gordura. Não é verdade. Vão ter pessoas que vão perder massa muscular. Vão ter pessoas que vão perder mais músculo. Vão ter pessoas que vão perder só gordura. Vai ter de tudo. O que você tem que entender é que cada um vai perder. Você tem que. Ninguém adivinha. Ninguém tem como chegar e falar, cara, ó, você. Não. Ninguém pode afirmar. Mas quando você identifica o somatotipo do cara, e basicamente o que ele está comendo, você já começa a entender e já calcular mais ou menos se vai dar certo ou não. Né? É assim que eu faço. Né? Então, quando o sujeito, né, tem uma composição corporal com pouca gordura, pouca massa muscular, mas quer fazer o jejum e tal, eu falo, ó, cara, você pode perder peso aí, perder massa muscular. O cara, pô, perder massa muscular, eu falo, ó, cara, pode acontecer, não estou dizendo que vai acontecer. Né? Às vezes a pessoa perde e às vezes não perde, ou perde pouco, enfim, ou então não é tão significativo. Né? E a gente faz essas avaliações para a gente, né, ver o que foi perdido, o que foi ganho, a gente faz com dobra cutânea, com bioimpedância e fita métrica. Justamente para ter 3 métodos de avaliação, né, para diminuir a possibilidade de viés, né, dos vieses aí normais de cada método que vão ter. Então, é como a gente faz. Né? E você entendendo, né, o somatotipo, né, porque a gente tem esses 3, né, o do magro, o do forte e o do cara gordo. Só que nós temos mais 4, que é a mescla. Né? É a mescla do cara que é forte com o cara que é gordo. A mescla do cara que é forte com o cara que é magro. Né? Fica um cara com menos massa muscular, mas com baixo percentual de gordura. Então, é o ectoendomorfo, ectomorfo, né? Endomesomorfo, tem vários. Né? São 7 somatotipos, mais 4 essa subdivisão. Fica mais complexo falar aqui, mas a gente tem que entender que, por exemplo, o usuário anticoncepcional, né? Que não são todas, mas uma grande parte delas, né, numa primeira avaliação, que às vezes não praticam tanta atividade física de forma regular, na primeira avaliação, o que acontece com elas? Elas já têm um nível de massa muscular menor,
Porque o anticoncepcional, como ele é um bloqueador hormonal, o anticoncepcional tem como objetivo, né, fazer com que ela não ovule, justamente para não engravidar, você tem bloqueio também de outros hormônios, né, como por exemplo a testosterona, o próprio hormônio de crescimento e tal. Então essa pessoa, ela pode, é uma coisa que eu vejo com certa frequência no consultório, essas usuárias de anticoncepcional com uma massa muscular de normal a baixa, né? E aí essa questão do jejum ajuda muito a elas. Mas o que você tem que colocar para elas é que elas podem perder massa muscular, que é a grande preocupação delas. Perfeito? Mas se a pessoa tem uma doutrina de treino, né, faz um acompanhamento nutricional, né, no momento em que ela está se alimentando, provavelmente isso vai ser amenizado e abrandado. Perfeito? Então, se você faz o acompanhamento, o segmento disso, né, com ali profissionais que estão calculando para você, né, quantas quilocalorias por quilo de peso você vai ingerir, quantas gramas de carboidrato, quantas gramas de proteína, quantas gramas de gordura boa, né, na montagem do seu cardápio, para quê? Para você, nesse período fora do jejum, você esteja basicamente ali se alimentando bem, preservando a sua massa muscular, né, sem ter o excesso da liberação de insulina. O que vai, de certa forma, dar esse jejum que você faz em dias intercalados, ele vai te dar esse crédito, né? Uma boa alimentação no pós-jejum, ele já facilita o próximo jejum e assim sucessivamente, tá? Então, gente, é importante que a gente saiba que o jejum, né, ele pode ser utilizado de N formas, tá? Para emagrecimento, funciona, melhora câncer, Alzheimer, Parkinson, né? Todos os tipos de doenças. A gente sabe hoje que hoje é uma terapia adjuvante você utilizar o jejum intermitente, né, em pacientes com câncer, né? A gente tem trabalhos que mostram, né, um sucesso associado, por exemplo, a uma quimioterapia. Você tem uma taxa, às vezes, de cura, né, maior, né, de pacientes que estão fazendo um programa alimentar, né, associado a todo o tratamento, né, tradicional que é feito para o câncer, né, com quimioterapia, radioterapia, seja lá o que for. Então, daí, a importância de pessoas que estão acometidas nessa condição, né, terem um programa alimentar. Eu não digo obrigatoriamente o jejum intermitente, você tem várias formas, né, de utilizar, fazer uma nutrição anticâncer, né, preferenciando gorduras boas, né, pouco carboidrato, proteína de alto valor biológico. Você tem dieta cetogênica, como eu falei, você pode fazer o jejum intermitente, você pode fazer inúmeras dietas aí, que tem aí hoje, né, para isso. Então, mas basicamente, se você restringe, né, um excesso de carboidrato, você já vai estar dando uma grande contribuição para o seu organismo, né, no combate e também para lidar com a questão do câncer, né? E também da mesma forma, né, no caso de paciente, né, com Alzheimer, a gente sabe que é uma doença progressiva e neurodegenerativa, mas a gente, com uma alimentação, a gente pode retardar, né, de certa forma, esse processo, né, de degeneração neuronal. O jejum ele também ajuda, né, a você, nesse aspecto, evitar, porque você, teoricamente, vai diminuir a questão da insulina, né, de insulina, que é um hormônio que ele é anabólico, ele faz glicação, né, na proteína, e aí você tem uma degeneração celular e produção de radical livre. Então, assim, ninguém está dizendo que jejum intermitente cura Alzheimer, câncer, não é isso. A gente está dizendo aqui que quando essa terapia ela é utilizada de forma adjuvante a todo o tratamento, né, de doenças crônicas degenerativas, tá, ou até mesmo agudas, tá, você pode ter um grau de melhora importante em todo o tratamento que você se propuser a fazer, sem contar, né, também com as mudanças de composição corporal, gente. Então, a gente entendendo dessa forma, né, que o jejum, né, traz, poxa, muitos benefícios, ele, né, já falei aqui várias coisas, eu acho que todo mundo que está aqui nesse momento agora podia fazer essa experiência, cara. Faz essa experiência. Eu acho que é muito válido e depois você vai dar o teu testemunho, né? A gente vai, né, a gente está estimulando aqui, como teve aula, né, de sábado de yoga com Edno, muita gente assistiu, a gente recebeu vários elogios, agradecimentos, né, de uma aulinha que a gente fez, que ele deu alguns ciclos de respirações, todo mundo que estava na live respirou, a gente teve um feedback maravilhoso de todo mundo, as pessoas agradecendo, cara. E, cara, detalhe, o ar tá de graça.
né? Ah, você respira ele de graça, você não paga para respirar. E a gente só simplesmente mostrou para você como você respira um pouco melhor, como você utiliza, né, o oxigênio a teu favor, como você aprende a respirar e fazer dessa respiração algo que nutra, né, o teu prana, né, que aumente o teu prana, nutra você energeticamente. E a gente fez isso. E da mesma forma que eu estou colocando pela questão do jejum, eu acho que é interessante que você se coloque à prova, que você faça, ou tente fazer isso o máximo de tempo que você puder. Porque pensa, né, às vezes você está aí, né, querendo algo novo, né, que aconteça aí na sua vida, né, até pelo momento que a gente está passando. Por que não esse momento? Esse momento, como você está em casa, você não vai ter aquela desculpa de dizer que, ah, não, cara, não dá para levar comida para o trabalho. Ah, cara, eu não tenho tempo para preparar minha marmita, isso é muito complicado para mim. Cara, você está dentro de casa o tempo todo agora. Então você tem condição, né, de simplesmente fazer o jejum, né, com uma orientação, né, nutricional, né, para isso, né? Hoje a gente sabe que, ah, mas como é que eu vou no consultório fazer? Não, a gente tem hoje a telemedicina, né, a consulta online com médico, com nutricionista, né, se é uma pessoa que queira, né, que teve várias pessoas querendo, né, fazer isso, iniciar um novo, né, dar uma virada na chave, né, utilizar esse confinamento como um start, né, um movimento inicial para a pessoa mudar, para dar um início a essa mudança. Então por que não agora? Né? Então você tem condição hoje de simplesmente em casa conhecer o teu corpo melhor, se colocar à prova ali, né? Se testar, ver de fato, cara, e começar uma coisa e terminar. Né? Porque às vezes é muito frustrante, pelo menos para mim, eu planejar uma coisa que eu não consegui executar. Isso eu preciso até trabalhar melhor na minha cabeça, porque é algo que me frustra um pouco, né? Então, assim, eu procuro começar uma coisa e terminar. Né? Porque quando você começa e não termina, tem pessoas que sentem, se abalam, ah, cara, poxa, eu não consigo terminar nada e tal. Então por que não nesse momento? Que o que você mais tem agora é tempo. Né? Tem pessoas que estão fazendo um home office em casa, eu sei, mas pelo menos você tem condição de comer uma comida de boa qualidade. Hoje a gente sabe que os gastos diminuíram bastante, né? Porque a gente está gastando menos combustível, a gente está gastando menos insumos, está comprando menos, os estoques estão fechados, entendeu? Então, basicamente, a gente está comprando muita comida. Né? Então, as despesas, muitas pessoas tiveram redução de salário e tal, mas pensa nessa possibilidade, de repente, nesse período, você, né, procurar, tentar, né, melhorar os seus hábitos, né, alimentares, porque isso aí, cara, é uma coisa que você precisa fazer, pelo menos se dá a oportunidade de fazer uma vez. Eu acho que se você se der a oportunidade de fazer isso uma vez na tua vida, né, e colher por um período assim que você faça, cara, vou me propor a fazer isso aí 15 dias. Né, eu acho que já é um período interessante para você, né, chegar e ter algum resultado, né, e curtir isso e botar isso para frente. Né? Então a gente vai ter aí alguns meses ainda de paralisação. Eu acho que é o momento da gente estar iniciando todas as lives que a gente faz aqui. Tem por objetivo exatamente mostrar você, estimular você que está aí vendo a gente a colocar na prática, a seguir, né, um pouco das coisas aqui que eu estou falando, da minha experiência prática, né, que também tem validade científica, que tudo que eu falo, né, foi lido, foi aprendido pelos meus mestres, com meus mestres, entendeu? Então, é um pouco do que a gente passa justamente para você começar a mudar o seu estilo de vida, né, nesse momento. Gente, a gente vai continuar, né, com as nossas lives. Amanhã a gente tem uma live 5 horas, tá? Na NutroHealth ao vivo. Essas perguntas, quem fez pergunta hoje eu não tive acesso aqui, não subiu as perguntas para mim. Eu vou responder todas as perguntas amanhã, então 5 horas a gente vai se encontrar amanhã lá na NutroHealth, né, aqui, né, nesse Instagram, e vamos responder todas as perguntas, né? Se der eu mostro para vocês lá a clínica, tá? Como a clínica está, os consultórios, né, a sala de bioimpedância, a sala de soroterapia. Vou dar uma geral lá na clínica para todo mundo conhecer, né, pela live que a gente vai fazer amanhã. Tá bom, pessoal? Sabe a live de quinta-feira, meu amor, que a gente vai fazer? A gente tem uma live que amanhã a gente tem na NutroHealth. Quinta-feira eu esqueci o assunto, só que eu vou ter um webinar de cannabis medicinal, né? Vou ter esse webinar quinta-feira, 7 horas. E aí, 9 horas, tem a nossa live.
Eu não lembro do assunto aqui, mas eu vou ver, tá? Mas de qualquer forma, amanhã a gente já tem a live ao vivo, né, na NutroHealth. Eu aguardo vocês todos lá, tá? E, gente, uma outra coisa que eu queria pedir, inscreva-se no canal lá da NutroHealth no YouTube. Nós temos outros canais lá, NutroHealth, você deve encontrar uns 2 ou 3. O nosso é NutroHealth, Saúde, Emagrecimento e Performance, tá? Todas essas lives que a gente está vendo aqui vão ser salvas lá e também no site da clínica, né? Que é www.nutrohealth.com.br. Lá vocês têm acesso a todas as lives que a gente está fazendo, tem acesso, né, aos planos de trabalho que a gente tem, né, plano casal, né, plano adolescente, uma série de outras coisas mais, tá? Então acesso também a tratamento terapêutico e tudo mais. Tá bom, pessoal? Eu estou aqui encerrando, eu tenho aí mais ou menos 4 minutos. Eu acho que eu falei bastante aqui. Eu não tive acesso às perguntas de vocês, mas eu vou estar olhando, a Camila anotou todas, tá? Eu vou. Uma que dá para responder uma? Dá para responder. A gente tem 4 minutos. Eu vou responder uma pergunta aqui. Perguntaram aqui se Glucerna é uma boa combinação com jejum intermitente. Então, perguntaram se Glucerna é uma boa com jejum intermitente. Eu não consideraria Glucerna uma boa, né? É um alimento maravilhoso, né? Ele tem carboidrato, tem proteína, tem vitamina, tem mineral, tem tudo, mas assim eu utilizaria outras coisas. Não estou dizendo que está errado, tá? Você pode utilizar o Glucerna, né, no período que você está se alimentando. Ele pode ser uma estratégia, tá? Pode ser uma estratégia. A questão é que o que vai ser utilizado além do Glucerna? Se for só o Glucerna com uma refeição equilibrada, tudo bem, tá? Eu estou falando só do Glucerna e mais nada. Eu não sei que tipo de jejum você está fazendo, se é de 12, 16, 18, e não sei se é só o Glucerna. O Glucerna pode ser utilizado, tá? Mas tem outras coisas que podem também ser utilizadas, né? Até melhores por conta de uma ausência de carboidratos. Cabe mais uma? Cabe mais uma. Então, jejum de 16 horas todos os dias pode? Jejum de 16 horas todos os dias vai depender muito de cada um, tá? Eu não aconselho a fazer todos os dias, começando com 16. Eu faria o de 12, depois 14 e 16. Faria 16 2 vezes na semana, esperaria um tempinho, passaria para 3, depois para 4, e aí sim, se você fosse certo, bem adaptado, você poderia fazer todo dia. Eu acho que é muito individual, tá? A questão é que você pode, né, perder um pouco de massa muscular. Eu não sei quem está falando, não conheço, mas você pode perder uma massa muscular, tem que estar ciente disso, tem que saber como é que está a tua composição corporal para você não fazer um jejum muito longo e começar a mudar a sua composição corporal, perder massa muscular, enfim. Isso é que tem que estar bem orientado. Mas, né, isso é uma coisa que é muito individual de cada um. Tem pessoas que se sentem à vontade de fazer isso todo dia, tem pessoas que não. Eu acho que vai muito da individualidade. Tem mais uma pergunta? Tem. Vou responder mais uma pergunta aqui. Tá. 1 minuto. Vitamina E e ômega 3, óleo de coco, tiram o jejum? Vitamina E, ômega 3 e óleo de coco não vão tirar o jejum não, tá? Isso aí você pode utilizar numa boa, tá? Só que esses alimentos aí, né, principalmente a vitamina E e ômega 3, é interessante que você utilize com comida, porque na comida você tem gordura, então você absorve melhor o ômega e a vitamina E. Tá, o óleo de coco também, só que se você quiser utilizar o óleo de coco em jejum para treinar, tudo bem também. Não tem nenhum problema, né, de você utilizar. Tá, tem mais uma? Estamos respondendo, já estou adiantando aqui, pagando a conta. Quem tem diabetes pode fazer jejum? Quem tem diabetes pode fazer jejum. Olha só, se a pessoa utiliza insulina, é muito complicado a pessoa fazer jejum intermitente, tá? E se a pessoa é diabética, né, e toma hipoglicemia antioral também, então ela vai precisar ir no médico dela, para esse médico orientá-la a fazer ou não. Agora, sabe-se que o jejum intermitente, quando bem feito no diabetes, ajuda muito, muito, porque você teoricamente limpa os receptores, né, diminuindo a carga de carboidrato e açúcar. Então, você melhora a sensibilidade da insulina, ajudando no processo, né, da doença, né? Você tem uma evolução mais lenta da doença. Então ajuda sim, só que tem que ter uma orientação nutricional do nutricionista e do médico.
Tá bom, pessoal? Falta 10 segundos. Nos vemos amanhã na live 5 horas no NutroHealth, hein? Um abraço a todos, boa noite. Fiquem com Deus, curtam aí o final da terça-feira.